Bem, vamos falar aqui do negócio do Carioca, né, que eu queria falar com vocês, que é muito importante, a notícia é muito boa. O jogo contra o Bangu, segundo o Renato Maurício Prado, que não vale rigorosamente nada, é uma bela oportunidade para Paulo Souza desistir dessa coisa de Everton Ribeiro na esquerda. Mais um que pensa como eu, pensa como Galvão. Everton na esquerda, puxar Bruno Henrique para lá e colocar o Pedro novamente como titular. Nem Everton está rendendo como ala, nem BH como centroavante. Olha aí, o Renato Maurício Prado falando justamente sobre esse problema. E aí, até gostaria de ler os comentários de vocês. Ele já percebeu esse problema do posicionamento do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, e ele fala uma outra coisa também, né? Sobre a intenção do Tite de convocar 3 jogadores do Flamengo para as eliminatórias. Aí ele fala o seguinte: é um absurdo, se ele chamar o Gabigol e o Pedro juntos, ele está claramente querendo prejudicar o Flamengo. Não, Renato, não vai não, relaxa. Não tem outro termo, porque não tem cabimento você chamar os 2 centroavantes. O Flamengo vai jogar as semifinais e as finais. Seria o segundo jogo da semifinal e o primeiro da final. Supostamente seria isso. É um absurdo você dizer para finalista ou semifinalista, você vai jogar sem centroavante. Ou um ou outro. Já que vai prejudica pelo menos só com um centroavante. Então, calma Renato, calma Renato. Grande jornalista Renato Maurício Prado. Apesar da reclamação sua, a Ferge já divulgou a data das semifinais e da final do Campeonato Carioca, do Cariocão Betfair. E as semifinais acontecem Botafogo ou Vasco contra o Flamengo no dia 16 ou 17 de março, jogo de ida. O jogo de volta, Flamengo e Botafogo ou Vasco, 19 ou 20 de março, tá? Aí a apresentação dos jogadores deve ser no dia 22 ou 23, né? Não afetaria em nada nesse primeiro jogo e nem no segundo jogo da semifinal, nenhum dos 2 jogos da semifinal. Aí o Uruguai pega o Peru no dia 24 de março, o Brasil pega o Chile no dia 24 também, né? Isso pelas eliminatórias. Aí Bolívia e Brasil no dia 29 de março, Chile e Uruguai no dia 29 de março também. Então, jogaram dia 29, aí o primeiro jogo da final do Carioca, dia 30 ou 31. Era ideal que a Ferge colocasse o do Flamengo, né, a final aí do Carioca, no dia 31, porque eles teriam 2 dias de diferença após, né, 48 horas após o jogo da seleção, das seleções. Aí o segundo jogo da final no dia 2, 3 e 4 de março. Então, acabou que os jogos das eliminatórias ficaram, a data FIFA aí, os jogos das eliminatórias ficaram justamente, né, entre a semifinal e a final, tá? Eles colocaram já a Ferge, espetacular aí a data que a Ferge conseguiu, né? Graças a Deus, tá tudo certinho, tá tudo ok. E aí, ô Renato, eu queria falar contigo, espero que chegue em você aí esse comentário. Eu acho que aí fica interessante, porque aí você acalma o coração do Pedro se ele for convocado, tanto ele quanto o Gabigol. Já pensou se joga Gabigol e Pedro na seleção brasileira, os 2 juntos, ainda o Everton Ribeiro ali? Você dá ritmo, mostra opções ainda, né? É muito legal, eu acho interessante. E o mais legal disso tudo é você acalmar o coração do Pedro, mesmo reserva, né? Ele até atuou alguns jogos como titular, sendo convocado, né? Eu queria até falar sobre isso. Eu vi alguns comentários, inclusive do Vampeta ontem, né? Ele falando sobre o Pedro ser titular, mesmo ser convocado, mesmo sendo titular. Olha só, o Vampeta falando lá na Jovem Pan, lá com o meu amigo pilhado, Thiago Asmar. Eu acho que o Pedro, não atrapalha o Gabigol na posição, porque o Matheus Cunha é convocado junto com o Gabigol. O Gabigol e Pedro não. São uma possível dupla de vaga entre os 2 atacantes, né? Uma disputa de vaga, no caso. Aí ele fala o seguinte, ó. O Pedro disputa com o Matheus Cunha. Se o Tite pensar em levar um centroavante fixo, só tem esses 2. Então, Pedro e Matheus Cunha, tá? Aí, onde eu queria chegar, que eu tava falando com relação ao Renato Maurício Prado, que eu acho que é a melhor coisa. Porque o Pedro, você acalma o coração do Pedro, ele vai, mesmo ele não sendo um titular absoluto no Flamengo, ele, né, tem jogos que ele é reserva, que ele vai pro banco, ele sendo convocado, isso mostra para ele, olha, você está sendo visto no Flamengo. O Flamengo é gigante, você está sendo visto no Flamengo, relaxa. Não precisa ficar desesperado que você não está jogando titular, não. Você pode ir para a Copa do Mundo mesmo do jeito que você está aí no Flamengo. Isso aí vai ser sensacional. Eu penso como isso sendo muito importante. Você manter o Gabigol na seleção, manter o Pedro, né? E chama o Pedro, no caso, ele tinha sido chamado para a seleção olímpica, e ainda tem o Everton Ribeiro, tá?
o Everton Ribeiro desses aí, eu acho que, né, o que tá rendendo menos hoje não mereceria até uma convocação, muito pela posição que ele tá ali no... Ele já não vinha jogando muito bem, ainda mais nessa posição aí com o Paulo Souza na esquerda, né?